Vamos falar sobre o paralelismo sintático e paralelismo semântico. Então, o que é paralelismo? Para isso, vem aqui comigo à tela. Vamos observar então esse paralelismo. Ao perceber essa imagem, você nota paralelismo? Você consegue identificar uma harmonia? Você concorda que você pode perceber uma simetria? Esta outra imagem. Consegue perceber alguma simetria nisso? Olha essa outra imagem também. Consegue perceber certa simetria? O paralelismo nada mais é do que uma justaposição, uma simetria, paralelo, uma coordenação. Note que nós temos uma parte da asa da borboleta e a simetria com a outra parte. Está vendo só? Mesmo tamanho, mesma cor. Veja esta outra imagem aqui. Olha só uma relação de simetria, né? Mesmo tamanho, mesma medida. E nós temos vários outros elementos aqui também simétricos, coordenados, paralelos. Veja só, esta imagem tem o mesmo tamanho da outra imagem que é seu reflexo. E há também uma simetria. Então, quando a gente fala paralelismo, a gente vai entender justaposição, simetria, paralelo, coordenação. E a gente que estudou as orações coordenadas, as conjunções coordenadas, a gente vai perceber que quando a gente tem orações coordenadas ou termos coordenados, eles estão paralelos, eles não se cruzam, eles não são subordinados, eles estão paralelos, ok? Então, na linguagem, vamos sempre pensar na ideia paralela nas orações coordenadas. É lógico, nem toda oração coordenada é paralela à outra. A gente vai observar essa simetria a partir de agora. Tudo bem? Então, vamos observar aqui, nessa ideia do paralelismo, eu queria perceber com você o seguinte: há paralelismo nesta frase? Eu caso ou compro uma bicicleta? Eu vou casar ou vou comprar uma bicicleta? Há, neste caso aí, uma simetria, uma justaposição, uma coordenação semântica. Vamos lá. Eu coloco no mesmo corpo casar e comprar uma bicicleta. Mas será que faz parte do mesmo campo semântico? Casar, algo tão importante, e comprar uma bicicleta, que é um objeto, é um meio de transporte. Então, uma vida conjugal comparada à compra de um objeto não seria simétrico. Concorda comigo? Então, neste caso aqui, a gente vai dizer que essa oração casar, caso ou compre uma bicicleta, ela tem uma aparente incoerência. E por que uma aparente incoerência? Porque o autor intencionalmente pode, de repente, menosprezar a relação conjugal que ele teve, ou que ele tem, ou que supostamente ele percebe nos outros, e que, de certa forma, é como se casar fosse também a compra de alguma coisa, como se fosse comprar um objeto qualquer. Então, há uma aparente incoerência. Há uma incoerência inicial. E aí, dependendo daquilo que for colocado no texto pelo autor, ele vai nos conduzindo para perceber, tem lógica o que ele está falando? Então, aqui não há um paralelismo, porque eu não posso colocar com a mesma força, como simétrico, casamento e comprar um objeto, comprar um meio de transporte. Concorda comigo? Beleza, então a gente percebe que não há paralelismo aí, né? Olha essa próxima. Há paralelismo na frase. Então aqui uma pessoa, né, no balcão, falando com outra. Olha, preciso de uma cerveja, de um tira-gosto e de paciência. Ora, assim como a gente percebeu, né, eu caso ou compro uma bicicleta, semanticamente, casar e comprar uma bicicleta não estão próximos esses dois elementos. Concorda comigo? Não há uma simetria. Então não há um paralelismo na ideologia, no campo das ideias, da noção. Não há um paralelismo semântico. Aqui a gente vai perceber também. Preciso de uma cerveja, então algo concreto, né? Tomar uma cerveja.
Preciso de um tira-gosto para tomar juntamente para comer juntamente com a cerveja, né? Eu tomo a cerveja e como um tira-gosto. Ok, também é algo concreto. E de paciência. Aí é um campo abstrato. Então, nós teríamos aí um paralelismo. Não seria o caso. Há aqui o que nós chamamos de paralelismo sintático. E quem precisa, precisa disso, precisa disso, precisa disso. Porém, paciência não está no mesmo campo concreto de cerveja, tira-gosto, porque está no campo abstrato. Então há uma aparente incoerência. Mas é lógico, o autor intencionalmente faz isso para nos chamar a atenção, para realçar alguma coisa. Tudo bem? Beleza, então a gente percebe que há falta de paralelismo aí, semântico, há um paralelismo sintático, daqui a pouquinho a gente vai falar de cada um deles, e isso traz tranquilamente uma aparente incoerência. Bom, com base nisso, vamos então aqui falar do paralelismo. O que é paralelismo? A gente então falou que é justaposição, simetria, lembra? Então a gente falou sobre termos coordenados, orações coordenadas, lembra? Tranquilo, então vamos lá. É uma enumeração de elementos de mesma base. Então esse paralelismo são elementos de mesma base. Lembra que a gente falou? Caso eu compro bicicleta. Semanticamente, casar e comprar bicicleta não tem a mesma base semântica. Comprar um tira-gosto, precisar de um tira-gosto, precisar de cerveja e precisar de paciência, paciência não tem a mesma base semântica do que o concreto, que é tira-gosto e tomar cerveja. Concorda comigo? Então não está na mesma base semântica. Então o paralelismo é justamente isso, a enumeração de termos, de elementos de mesma base, sintática ou semântica. Tudo bem? Belezinha, então vamos observar primeiramente o paralelismo sintático. Você então vai tomar cuidado com orações, com termos da oração e perceber o seguinte. Olha só, o verbo gostar. Eu gosto. Eu gosto de quê? Então eu tenho aqui um verbo transitivo indireto e aqui eu tenho um objeto indireto composto. Então você vai notar que a preposição de, ela vai se repetindo porque inicia cada um dos núcleos do objeto indireto composto. Tudo bem? Então nós temos lá, gosto de estudo, de trabalho, de lazer. Então há um paralelismo sintático aí, porque nós temos uma mesma base. Nós temos então a preposição mais substantivo, preposição mais substantivo, preposição mais substantivo. Tudo bem? Show de bola. Posso representar isso assim. Gosto de estudo, de trabalho, de lazer. Ok? Sem problema algum. Bom, e tem um detalhe interessante. Ao mesmo tempo que você tem um paralelismo e você repete a preposição e coloca um substantivo, repete a preposição, coloca um substantivo, repete a preposição e coloca um substantivo, ora, para evitar uma repetição desnecessária, e você já sabe que tem a mesma preposição seguido do substantivo, você pode deixar apenas uma preposição iniciando todos os núcleos. Basicamente isso. É o que a gente pode perceber aqui no paralelismo sintático dessa oração em cor verde aí. Gosto, verbo transitivo indireto, e aí nós temos de estudo, trabalho e lazer. Porque é a mesma preposição, então eu não preciso repetir a preposição. E aí eu tenho o substantivo estudo, substantivo trabalho, substantivo lazer. Então nós mantemos um paralelismo sintático e para evitar uma repetição desnecessária. Eu posso entender aqui, há um paralelismo nessa oração em cor azul e houve uma ênfase com a repetição da preposição. Eu posso retirar a ênfase e manter o paralelismo, porque é uma preposição que se repetiria. Então não preciso repetir essa preposição, ok? Ela fica subentendida depois, antes de trabalho, fica também subentendida antes de lazer. Tudo bem? A representação dessa oração em cor verde fica assim: gosto de estudo, trabalho e lazer, ok? Então você pode repetir a preposição ou então, para evitar uma repetição desnecessária, você tem a preposição diante desses três substantivos. Tudo bem? Beleza, tranquilo, vamos à frente. Agora, olha só. Quando você também mantém o paralelismo, quando você tem o verbo gostar, como está aqui, olha. Agora aconteceu o seguinte.
você tinha um substantivo, estudo, trabalho, lazer, com valor geral, um valor generalizante, ok? Nós não colocamos ali um artigo definido, ele tem um valor generalizante. Agora é o seguinte, se você coloca um artigo diante do primeiro substantivo, vai ter que colocar aquele artigo diante dos demais substantivos. Por quê? Porque eu não posso falar gosto do estudo, trabalho, lazer. Por quê? Porque aí nós teríamos aqui, ó, sem o artigo, nós teríamos trabalho e lazer com valor generalizante e somente estudo teria um valor específico, determinado por conta do artigo definido o. Então, neste caso, nós devemos repetir, nós devemos colocar o artigo diante dos demais substantivos. Tudo bem? Então, aqui nós temos gosto do estudo, do trabalho e do lazer. Ora, terror, mas eu posso colocar somente o artigo e não a preposição? Eu tenho que colocar a preposição também. Eu não posso aqui escrever assim, gosto do estudo, o trabalho e o lazer. Não dá, porque é do trabalho, é do lazer. Então, esta contração, ela tem que se repetir. Aí, obrigatoriamente, ela tem que se repetir. Está vendo? Por conta de quem? Por conta do artigo definido diante dos substantivos. Tenho que preservar isso. Então, a forma, né, que a gente pode representar isso é assim: gosto do estudo, do trabalho e do lazer. Tudo bem? Então, nós temos aqui um paralelismo sintático, porque nós temos uma enumeração desse termo composto, né, dos elementos que compõem esse termo. Tudo bem? Quero aqui colocar para você uma falta de paralelismo. Olha, um erro de paralelismo. Como seria esse erro? Lembra que a gente falou que o paralelismo é a enumeração de elementos de mesma base? Então veja, o verbo gostar é transitivo e indireto. Eu gosto de quê? Eu gosto de estudo, de trabalhar e de me divertir. Ora, eu tenho o primeiro núcleo do objeto indireto, é o substantivo estudo. O segundo e o terceiro são verbos, aí não posso. Aí eu não tenho a mesma base, aí eu deixei de ter um paralelismo sintático, tudo bem? Então, numa enumeração, se eu comecei com substantivo, devo permanecer com substantivo. Se no substantivo eu coloquei um artigo, devo permanecer com artigo. Se o primeiro, esse artigo, ele está contraído com uma preposição, aí essa contração, preposição mais artigo, deve se repetir, como a gente colocou aqui nesta oração em cor marrom. Está vendo só? Então aqui há uma falta de paralelismo, porque eu não posso colocar substantivo e depois colocar verbo. Da mesma forma, eu comecei colocando verbo, tá? Coloquei então os elementos enumerados, o primeiro deles é um verbo, então o segundo tem que ser verbo, o terceiro tem que ser verbo. Eu não posso colocar verbo, depois um substantivo, depois um adjetivo. Não. Se são termos enumerados, eu comecei com verbo, os outros são verbos. Eu comecei com um adjetivo, os outros são adjetivos. Eu comecei com substantivo, os outros são substantivos. Aí é a mesma base, tudo bem? Isso é paralelismo, tá legal? Aqui não houve paralelismo, não. Vamos notar aqui o paralelismo sintático com orações subordinadas, isso tem caído bastante, tá? Olha só, eu tenho aqui o seguinte período. O candidato afirmou, uma oração principal, o candidato é sujeito, afirmou é verbo transitivo direto. Vem cá, o candidato afirmou o quê? Ele afirmou duas coisas, tá? Então ele afirmou que a prova estava difícil e afirmou que houve um pouco tempo de execução. Então note que nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta e ela está desenvolvida. Ela está coordenada a outra que também está, como ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, desenvolvida. Então, se nós temos elementos enumerados, temos a conjunção e que mostra isso para a gente, né? Então, se a primeira oração é desenvolvida, a segunda também deve estar desenvolvida. Tudo bem? Ah, terror, nesse caso aqui, houve a repetição da conjunção integrante que. Mas, se eu quiser, eu posso eliminar a segunda conjunção. Como aconteceu também
com a preposição de, né? Nós tínhamos lá, então, preciso de alguma coisa, de outra coisa, de outra coisa. Mas eu posso só colocar a primeira preposição, somente isso. Se na sequência nós tivermos o substantivo sem artigo, tudo bem? Aí sim. Agora, se nós tivermos o artigo no primeiro substantivo, naturalmente os demais vão ter também artigo e naturalmente vão estar contraídos com a preposição. Tudo bem? Então aqui eu posso omitir a segunda conjunção. Olha só, o candidato afirmou que a prova estava difícil e houve pouco tempo de execução. O candidato afirmou que houve pouco tempo de execução. Então, para evitar uma repetição desnecessária, a gente então pode omitir a conjunção. Tudo bem? Beleza. Haveria erro de paralelismo se nós tivéssemos, por exemplo, o seguinte: é necessário estudar e que você se organize. Veja, nós temos a oração principal, é necessário, com verbo de ligação, e o adjetivo necessário é o predicativo. E aí nós temos orações subordinadas substantivas subjetivas. Então eu tenho estudar, oração subordinada substantiva subjetiva, está reduzida de infinitivo. E a segunda, oração subordinada substantiva subjetiva, e ela está desenvolvida. Aí não há paralelismo sintático. Eu não posso enumerar, olha a conjunção e aqui, marcando que essas duas orações são coordenadas entre si. Elas estão coordenadas entre si. Então, a primeira ela é reduzida, então a segunda também tem que ser reduzida. A primeira é desenvolvida, então a segunda também tem que ser desenvolvida, para haver um paralelismo sintático. Então essa construção aqui, ela agride, né? Ela impacta e agride o paralelismo sintático. Tudo bem? Então a gente pode corrigir isso. Como? Colocando as duas desenvolvidas. Tá legal? Então olha só, é necessário que você estude e que você se organize. Eu também posso, já que a gente repetiu a palavra você aqui, eu posso colocar assim: é necessário que você estude e que se organize, para evitar a repetição do pronome você. Tudo bem? E também, para evitar a repetição da conjunção integrante que, eu posso colocar também assim, eu vou omitir. É necessário que você estude e se organize. E aí você vai notar, olha só, em cor azul é o que é o correto, né? Então, são orações subordinadas substantivas subjetivas estão desenvolvidas, corretamente desenvolvidas. Tudo bem? Então, aquilo que está subentendido não tem problema nenhum. Você pode omitir, tá legal? Sem problema nenhum. E a gente também pode deixar tudo no infinitivo, né? Na redução de infinitivo. É necessário estudar e se organizar. Tudo bem? Então a gente mantém esse paralelismo sintático. Show de bola? É, como a gente falou, a mesma base, não é? A gente também vai ter o paralelismo semântico. É a junção de ideias de mesmo campo semântico, que a gente vai falar da mesma base semântica. Isso chama atenção. Muitas vezes, excelentes autores rompem o paralelismo semântico para chamar atenção, para causar humor, tá? Para nos chamar a atenção de alguma coisa, tá? Olha só, fiz duas operações, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Ora, nesse caso aqui, você vai notar, nós temos um paralelismo aqui. Ele fez duas operações. O lugar onde ele fez a primeira cirurgia, né, a primeira operação, foi em São Paulo. A segunda cirurgia já foi feita em outro lugar, no Rio de Janeiro. Então, nós mantemos aqui um paralelismo. O lugar onde ele fez a cirurgia. Tudo bem? A cidade onde ele fez a cirurgia. Agora, romperíamos o paralelismo semântico se nós tivéssemos aqui, por exemplo, o seguinte. Fiz duas operações. Uma em São Paulo e outra no ouvido. Opa! O ouvido é o objeto da cirurgia, o objeto da operação. Já São Paulo é o lugar onde ele fez a cirurgia, a operação. Concorda comigo? Então, nós não temos o mesmo campo semântico, nós não temos a mesma base semântica aqui. E muitas vezes o autor faz isso para chamar a atenção. De certa forma, é intencional para causar humor, causar ironia, algo no sentido. Tá legal? Nesse sentido. Então, aqui houve rompimento do paralelismo semântico. Tudo bem?
Beleza. Olha só essa outra aqui, ó, de Machado de Assis. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande, que é um lugar, ao coração de Marcela, que não é um lugar físico. Concorda comigo? Nesse caso, há um abstrato, um elemento abstrato. Então, veja bem, ele colocou dois elementos que não estão na mesma base semântica. Então, nós temos um local habitável, que é concreto, um local inabitável, que é abstrato. Então, essa é uma frase de Machado de Assis. Tudo bem? E rompeu o paralelismo semântico com intenção, tá legal? Com intenção estilística, para chamar atenção. Olha o próximo. Também de Machado de Assis. Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis. Ora, dias, tempo, 11 contos de réis é valor, é preço. Não estariam na mesma base semântica. Concorda comigo? Então, neste caso, nós não temos o mesmo campo semântico aí. Então, ele juntou tempo e dinheiro na mesma base, como se fosse a mesma base. Então, ele rompeu esse paralelismo semântico aqui. Detalhe, tá? Então, muitas vezes é intencional esse rompimento do paralelismo semântico, né? Ele é intencional e aí ele é visto como um estilo de linguagem, como acontece aqui em Machado de Assis, não é erro gramatical. Tudo bem? Beleza? Olha outro. Encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Eu conheço essa pessoa de vista e conheço de chapéu. Poxa, nesse caso, então, de chapéu não tem o mesmo campo semântico de conhecer de vista. Concorda comigo? Então, veja, o primeiro, conhecer de vista, é o modo distante como conhece de vista, ok? E aí, de chapéu, é o modo como ele se veste, como a pessoa se veste. A gente, então, percebe que não tem a mesma base semântica. Tranquilo? Então, nós vimos o que é paralelismo. Então, a gente vai ter uma enumeração, uma simetria e uma enumeração de mesma base. De mesma base sintática, a gente demonstrou para você aqui, e mesma base semântica, a gente também mostrou para você aqui. Tudo bem? No nosso material escrito, deixei para você a indicação das questões para você treinar bastante. Tudo bem? Grande abraço, valeu, até mais!